Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos começar ouvindo este áudio do diálogo 1 e diálogo 2. 1. Talking about yourself when you were little. This is me when I was a baby. You were so cute. Look, I had blonde hair back then. Muito bem. Listen, repeat and practice. Nós temos aqui o primeiro diálogo que diz o seguinte: Talking about yourself when you were little. Ou seja, talking about, se você acha que vai esquecer, significa falando sobre, ok? Porque talking significa falando, conversando. Vamos anotar caso você tenha dúvida. Talking significa falando ou conversando sobre si mesmo. A palavra yourself, neste caso, significa si. When, quando. You were little, quando você era pequeno, ok? Were significa era. A Lucy chega e diz assim: This is me, when I was a baby. O Josh diz: You were so cute. Look, I had blonde hair back then. Observe que nós temos aqui o seguinte: This is. A Lucy está se mostrando, ela está se apresentando, dizendo: Esta sou eu. This is me. Então, este this is é o mesmo que sou, né? Aliás, esta sou, ok? Sou eu. This is me. When I was a baby, quando eu era um bebê, quando eu era um neném. You were so cute, diz o Josh. You were, observe que temos aqui mais uma vez o passado do verbo be. Você era tão bonitinha, porque a palavra so significa tão, significa muito. E a palavra cute, você já sabe, significa fofinho. Ou então, no caso aqui, fofinha. Look, veja, olhe. I had, eu tinha, porque a palavra had significa tinha, blonde hair, ou seja, cabelo loiro, back then, ok? Eu tinha cabelo loiro. Observe aqui na gravura, ok? Agora nós vamos para o diálogo 2, talking about childhood experiences. Ouça o áudio. 2. Talking about childhood experiences. I went to Disneyland when I was 7. When I was 7, I learned how to swim. Ok, talking about childhood. Circulem ou destaquem para mim a palavra childhood. A palavra childhood significa infância. Ok? Infância. Experiences, você já sabe, experiências. A Mary chega e diz: I went to Disneyland. I went, o verbo went é o passado de um verbo que nós já trabalhamos. É o passado do verbo go, que significa ir. Então aqui eu tenho I went to Disneyland. Eu fui a Disney when I was 7. When I was 7. When I was, quando eu tinha 7 anos. A palavra was também tem a tradução do verbo ter quando nós falamos de idade, quando eu tinha 7 anos. O Peter diz assim: When I was 7, quando eu tinha 7 anos, porque eu já aprendi que o was para idade significa ter no passado, obviamente. I learned, ou seja, eu aprendi, o passado do verbo learn é learned. Observe que aqui neste caso nós adicionamos a terminação ed. Então, learn significa aprender, ok? Learned, anotem aí. How to swim, como nadar. Porque a palavra how você aprendeu que significa como. Essas então foram as atividades aqui da página 63. Chamo sua atenção para duas coisas. O verbo go, vou até anotar aqui, significa ir. Quando eu usei o verbo no passado, você pôde perceber que ele foi para a forma went. E se você analisar o verbo learn, ele recebeu
né? A tradução é aprender, você já sabe. Ele recebeu a terminação ED, tá? Ou seja, aqui nesta atividade eu tenho um exemplo de verbo irregular, que é o caso do verbo go, porque ele mudou totalmente a sua forma, por isso a irregularidade. E eu tenho o verbo learn, que por sua vez recebeu a terminação ED, tá? Ele é regular porque, segundo a regra geral, nós adicionamos a terminação ED aos verbos regulares, certinho? 3. Talking about history. This is Henry VIII. Who was he? He was King of England. When was he king? He was king from 1509 to 1547. 4. Talking about your vacation. Where did you go on your vacation? I went to Malaysia. Did you do anything fun? I rode an elephant. Ok, vocês perceberam que aí no finalzinho do diálogo 4 houve um corte súbito, né, do áudio. Meninos, talking about history. Nós vamos agora falar de história, history. Talking about history. Uma apresentação de uma personalidade do passado. Este é o Henry VIII, certo? Who was he? Quem foi ele? Who was? A palavra who significa quem. Anote aí, nós não podemos esquecer e não vamos esquecer. Quem? Who was he? Quem foi ele? Usei aqui a palavra was passado do verbo be, certo? Quem foi ele? He was King of England. Ele foi, observe aqui novamente o was, o rei da Inglaterra. The King or King of England. When was he king? Quando ele foi o rei? Porque a palavra king significa rei. Aí a Mary diz, he was, ele foi o rei, certo? From. A palavra from, meninos e meninas da Helena Kemper, é usada quando você quer dizer o início de alguma coisa ou a origem. Então, neste caso específico, ele foi rei de 1509, 1509, to 1547, ou seja, ele foi rei neste período aí. Talking about your vacation. Vamos falar agora de suas férias. Neste caso, você vai aprender como falar das suas férias em inglês, né? Your vacation. When did you go on your last vacation? Where did you go? Where did? Observe que nós usamos a palavra did porque eu tenho uma pergunta. E uma pergunta no passado. Neste caso, nós vamos usar o did como auxiliar de construção de entendimento do passado. E o verbo volta para a sua forma base, tá? Ele não recebe a terminação ED e menos ainda muda de forma por causa deste auxiliar aqui na tela, a palavra did. Quando eu afirmo, observe o que diz a Lauren. I went to Malaysia. Malaysia, eu fui para a Malásia. E novamente a pessoa pergunta, o Paul, did you have fun? A expressão have fun significa divertir-se. Ok? I rode an elephant. I rode an elephant. A palavra rode é um verbo que merece a sua atenção. É um verbo que você já conhece. A palavra rode é o passado de ride, que é um verbo usado para se... como eu diria, você quer dizer que você vai de alguma coisa para algum lugar. Você tem que montar, né, subir neste meio de locomoção, como por exemplo, bicicleta, moto, cavalo, camelo. Ride é o passado, é a forma base de road, que é andar de. Certinho? No caso, ela andou de elefante. Ela andou sentada no elefante, sobre o elefante. Talking about your vacation. Vamos trabalhar a pronúncia deste texto? Repita após a minha leitura. Where did you go on your last vacation? I went to Malaysia. Did you have fun?
I rode an elephant. E você pode observar aqui na gravura ao lado uma mocinha sentada na cabeça do elefante. Ok? Vamos continuando os nossos estudos aqui na Helena Kemper, na próxima página. Vamos trabalhar este texto 5 aqui na tela. Where did you go last night? Aqui eu pergunto para você, aonde você foi ontem à noite? Observe que eu usei a palavra did como auxiliar, certo? Não tem tradução. E o verbo go continuou na sua forma base, porém na tradução eu entendo, no entendimento, né, da frase, eu sei que é uma situação que aconteceu. Aqui eu tenho uma expressão que me ajuda a entender a frase no passado, que é o last night, ok? Last, nós já sabemos que significa passado, ou então last, nós sabemos que significa último, no caso, na noite passada, na última noite. A Mary diz, I went to, eu fui. Aqui, como eu estou afirmando, o verbo went está na forma passado, é o passado de go. I went to my friend's birthday party. Eu lendo de trás para frente, tenho. Eu fui a uma festa, party, certo? Na festa de aniversário de um amigo. Tá? Então, é só a gente ler de trás para frente, fica fácil o entendimento. Por quê? Why? Why? I called your house. Eu telefonei na sua casa, ou chamei na sua casa, but you weren't at home. Mas você não estava em casa. Was it fun? Eu quero saber se a festa foi divertida. Was it fun? Was it fun? Resposta: It was great. Ela foi ótima. Great, ótima, maravilhosa. Did you do anything exciting last night? Então, observe. Did you, você fez, porque a palavra do significa fazer. Eu sei que a frase está no passado por causa da palavra did. Anything, a expressão, a palavra anything, melhor dizendo, significa algo, alguma coisa. Exciting, empolgante, excitante na última noite. Vamos anotar aí? Empolgante, emocionante na noite passada. Not really. I just made dinner and read a book. Então observe, na verdade não, not really, ou de fato não. Certo? Por quê? I just made dinner. Eu apenas fiz, porque made é o passado de make, anotem aí, significa fazer, preparar. Eu simplesmente preparei o jantar and read a book. Observe que a palavra read, né, read, é a sua forma base, ela não muda. Então, presente, read, passado, read. No caso, a pronúncia que muda, certo? Read. I read a book. Eu li um livro. Vamos ler o texto para nós ficarmos craques na pronúncia? Repita após a minha leitura. O Josh chega e diz assim: Where did you go last night? I went to a friend's birthday party. Why? I called your house, but you weren't home. Was it fun? It was great. Did you do anything exciting last night? Not really. I just made dinner and read a book. Muito bem, pessoal, vamos prosseguir agora para este textinho, para este último textinho de hoje. Nós vamos falar sobre o seu final de semana. Let's talk about your last weekend. O que você fez no seu último final de semana, certo? É o que nós vamos trabalhar. Last weekend. Ouça o texto. What did you do last weekend? I went to my grandmother's house. And you?
I didn't go to my grandmother's. I went to a big party. I imagined you loved. Ok, queridos, observem atentamente agora o seguinte. What did you do? O que você fez no último final de semana? A palavra weekend, fim de semana. I went, ou seja, eu fui, I went to my grandmother's house. Eu fui à casa ou até a casa da minha avó, porque grandmother, você aprendeu lá nos níveis anteriores, que é avó. I went, eu fui. Aí eu pergunto para você, go tem como passado a palavra went. Muito bem. And you, e você, I didn't go. Como aqui nós temos uma forma negativa, eu usei o auxiliar did com a palavrinha not, formamos didn't, e o verbo permanece na forma base. I didn't go, ou seja, go é a forma base de went. To my grandmother's, eu fui até a minha avó. I went to a big party. Se você observar, toda vez que eu uso went no lugar de go, é porque eu estou afirmando alguma coisa. Eu não estou perguntando, eu não estou negando. Então, eu fui a uma festa, a uma grande festa, to a big party. I imagined you loved. Eu imaginei, eu deduzi, né, certo? Imagined. You loved, que você adorou, que você amou a festa.